Me pegava lembrando de cada detalhe, cada sensação, cada reação. Não só o que eu tinha sentido, mas o que tinha visto no olhar do Marcelo, na expressão dos outros. Isso me mexia por dentro de um jeito que não conseguia controlar. Sem perceber, comecei a fantasiar cada vez mais. Estava fazendo café, lavando roupa, limpando a casa, e de repente minha mente já estava em outro lugar. Pensava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim antes. O Marcelo achava que ainda tinha controle da situação. Chegava com toda a confiança do mundo, como se fosse o diretor dessa peça de teatro. Mas não sabia que dentro de mim já tinha um vulcão crescendo, porque eu já não pensava só em agradar ele. Eu queria mais. Queria sentir aquela adrenalina de novo, aquela eletricidade que percorria meu corpo. Não era tanto pela parte física, era pelo proibido, pelo segredo, por aquela sensação de estar vivendo algo que ninguém mais sabia. Lembro de uma vez que estávamos num churrasco da família, todo mundo rindo, contando história, comendo, e eu ali com meu sorriso perfeito no rosto, mas por dentro minha mente estava completamente em outro lugar. Pensava em como seria repetir a experiência, pensava em como seria ir ainda mais longe. Essa vida dupla começou a me deixar louca. Me perguntava constantemente, tô me transformando em outra pessoa? Ou será que essa sou eu de verdade e só estava dormindo todos esses anos? Cada dia que passava, sentia essa porta se abrindo mais e mais. Já não conseguia fingir que tinha sido só uma experiência isolada, algo experimental que tínhamos testado e pronto. Eu mesma já tinha provado esse gosto e agora precisava dele. E dói admitir isso enquanto te conto, mas a verdade é essa. Dentro de mim já não existia espaço para negar o que tinha descoberto sobre mim mesma. No começo nem eu acreditava no que estava fazendo. Me repetia, não, Marina, foi só uma fase, você vai se controlar. Mas cada vez que lembrava daquela adrenalina, daquele frio na barriga, daquela sensação de estar completamente viva, parecia impossível voltar atrás. Era como se meu corpo pedisse mais, mesmo que minha cabeça dissesse não. Comecei com as mentirinhas pequenas, as desculpas inocentes. Vou visitar minha irmã, tenho consulta médica, vou fazer compras com as amigas. E eu mesma ria por dentro porque fazia anos que não saía para fazer compras com ninguém, mas o Marcelo acreditava, ou pelo menos fingia que acreditava. É engraçado, ou talvez trágico, como a gente se acostuma a viver em dois mundos completamente diferentes. De manhã, ali estava eu, fazendo café, arrumando a casa, sorrindo para os meus filhos quando apareciam na cozinha. Tudo parecia normal, até entediante. Mas à tarde, inventava uma saída e me transformava completamente. O prazer não era só físico, era muito mais complicado que isso. Era psicológico, era a sensação deliciosa de ter um segredo, de estar enganando, de viver algo que só eu sabia. Me olhava no espelho antes de sair e pensava, se eles soubessem quem eu sou de verdade. Essa sensação me dominava mais que qualquer carinho, mais que qualquer palavra bonita. E foi aí que entendi algo assustador. Estava vivendo duas vidas completamente separadas. Uma era a Marina da família, a esposa exemplar, a mãe responsável. A outra era uma mulher que eu mesma quase não reconhecia, mas que cada dia ficava mais forte dentro de mim. E já não sabia qual das duas ia ganhar no final. Comecei a sair com homens diferentes, só pelo prazer, sem que o Marcelo soubesse de nada. No começo era genuinamente só pelo desejo, por aquela sensação incrível na barriga, pela adrenalina de estar fazendo algo proibido, por aquela sensação louca de viver no limite. Mas um dia, no meio de um encontro, aconteceu algo que mudou tudo para sempre. O homem terminou, se vestiu tranquilo, e antes de ir embora, deixou umas notas em cima da mesinha. Fiquei completamente sem entender o que estava acontecendo. Perguntei, e isso aí o que é? E ele, rindo como se fosse a coisa mais normal do mundo, me disse, é para você, pela sua companhia. Você foi incrível. Olhei para aquele dinheiro e percebi que era mais do que eu ganhava numa semana com meus trabalhinhos de meio período. Naquele momento me senti completamente dividida. Uma parte de mim queria devolver aquele dinheiro na hora, a outra parte agarrou aquelas notas como se fossem minha salvação. E pensei, se já tô me arriscando tanto, se já tô mentindo, se já tô vivendo essa vida dupla, por que não transformar isso em algo que pelo menos me ajude financeiramente? E foi aí que entendi uma coisa terrível. Já não estava só vivendo uma fantasia.
Tinha atravessado outra linha que nem sabia que existia. Tinha aceitado dinheiro. E quando você aceita uma vez, descobre que não tem mais volta. É como morder o anzol sem perceber. Já tá fisgada para sempre. Como dizem por aí, um abismo chama outro abismo. Depois daquele dia, outros homens também começaram a oferecer dinheiro, e eu, sem pensar muito, aceitava. Já não era só pelo prazer, agora também era pelo dinheiro. Era dinheiro fácil, rápido, viciante. E por algo que eu curtia, com homens que muitas vezes eram bonitos e interessantes. Me enganava falando para mim mesma, é só para cobrir alguns gastos, para ajudar com as contas de casa. Mas no fundo do meu coração, já sabia a verdade. Estava me prostituindo. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar do jeito mais doloroso, porque por mais que tentasse esconder essa nova vida, uma hora ou outras contradições iam aparecer. Horários estranhos, mensagens que esquecia de apagar, desculpas que não batiam, dinheiro que não conseguia explicar. O Marcelo não era bobo, né? Podia fingir que acreditava em mim antes, quando tudo era mais inocente, mas agora já não dava mais. As mudanças no meu comportamento eram óbvias demais. Um dia ele me seguiu. Nunca vou esquecer esse momento que mudou minha vida para sempre. Eu tinha inventado que ia jantar com minha irmã, mas na verdade tinha um encontro num motel barato na saída da cidade. Entrei pensando que tudo estava sob controle, que ninguém sabia de nada, que meu segredo continuava sendo meu. Mas quando saí, 2 horas depois, lá estava ele, parado na calçada, me esperando. O olhar dele me atravessou de um jeito que senti todo o meu corpo congelar. Não precisou me gritar ali mesmo na rua, só o silêncio dele já dizia tudo. Mas quando chegamos em casa, aí sim ele explodiu. Quebrou coisas, gritou de tudo comigo. Você me traiu. Me vendeu. Destruiu nossa família. A raiva dele era tanta que eu nem conseguia olhar nos olhos dele. Era como se toda a fúria de 21 anos tivesse saído de uma vez. Naquela mesma noite ele fez as malas, levou o pouco que quis, e saiu pela porta sem olhar para trás. E o pior de tudo é que ele contou para os nossos filhos. Eles já eram adultos, mas escutar da boca do próprio pai que a mãe andava com outros homens e ainda por cima recebia dinheiro por isso, foi como uma sentença de morte. Fiquei ali, sozinha no meio da minha sala, completamente destruída, tentando entender em que momento uma fantasia inocente tinha se transformado no maior pesadelo da minha vida. E a verdade mais dolorosa era que não tinha mais volta possível. Meu nome é Marina, e o que vou te contar mudou minha vida para sempre. Talvez você pense que isso jamais aconteceria com você, mas me escute bem, porque eu também acreditava na mesma coisa. E aqui estou, contando essa história que dói até a alma. Tenho 44 anos, fui casada durante 21 anos com o mesmo homem, e sou mãe de 2 filhos já adultos. Para qualquer pessoa que me conhecesse, eu era aquela mulher comum do interior de São Paulo, morava numa casa simples na periferia, com uma rotina tranquila, sem grandes luxos mas também sem necessidades. Era a típica mulher de meia-idade que criava seus filhos, cuidava do lar e mantinha as aparências. Como em todo casamento jovem, Marcelo e eu vivíamos com paixão, com esse fogo que acende os casais quando se amam de verdade. Mas você já sabe como é essa história do tempo, né? Os anos vão passando, a rotina se instala, os filhos crescem, as responsabilidades aumentam, e sem perceber, essa paixão vai se apagando como uma vela no vento. Não me entenda mal, não estou reclamando de tudo. Eu pensava que era natural, que assim funcionavam os casamentos maduros. A gente cresce, se torna mais companheiro que amante, mais amigo que marido. Acreditava conhecer perfeitamente o Marcelo depois de tantos anos juntos, mas a vida sempre tem esse jeito cruel de mostrar que você não sabe nada. Meu mundo mudou numa noite de março, quando ele abriu a boca e me confessou um desejo que jamais imaginei escutar. Um desejo que mudou tudo, que quebrou a tranquilidade do nosso lar e me levou por um caminho sem volta. Naquela noite tínhamos jantado como sempre, estávamos deitados assistindo o jornal na televisão, cada um no seu canto da cama, quando de repente Marcelo se virou para mim com uma expressão estranha. Marina, ele disse, preciso te contar uma coisa importante. Pensei que seria alguma bobagem do trabalho, talvez um problema com o chefe, ou quem sabe ele queria falar sobre as férias de fim de ano. Mas não. Respirou fundo, me olhou diretamente nos olhos, e soltou como uma bomba.
Tenho uma fantasia que não consigo tirar da cabeça. Quero trazer outra mulher para nossa cama. Eu gelei na hora. Literalmente senti o sangue congelar nas veias. Ri nervosa, pensando que era uma brincadeira de mau gosto. Você tá falando sério? Perguntei. Depois de 21 anos de casamento você vem me falar isso? Mas a expressão do rosto dele me confirmou que não era brincadeira nenhuma. Ele estava falando completamente sério. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei ali, deitada do lado dele, olhando pro teto e sentindo que já não conhecia o homem com quem tinha dividido mais de 2 décadas da minha vida. Me pareceu sujo, pervertido, uma traição a tudo que tínhamos construído juntos. Como era possível que depois de tanto tempo ele me pedisse uma coisa dessas? Mas o Marcelo não ficou quieto naquela noite. Durante as semanas seguintes, o assunto voltava sempre. Era como uma gota d'água caindo no mesmo lugar, constante, persistente, cansativa. Se brigávamos por qualquer coisa, ele falava nisso. Se fazíamos as pazes, ele também mencionava. Era uma obsessão que estava consumindo ele, e eu, de tanto falar não, comecei a me cansar. O medo começou a crescer dentro de mim. Medo de perdê-lo para sempre, medo de que ele fosse procurar em outro lugar o que eu não estava dando. Comecei a me perguntar: e se eu aceitar? Talvez assim ele volte a me olhar com desejo. Talvez a gente recupere aquela paixão que perdemos com os anos. E foi com esse medo no peito que finalmente falei sim. Não foi um desejo meu, deixe eu ser clara. Foi uma tentativa desesperada de salvar o que já estava desmoronando na minha frente. Lembro perfeitamente do dia que chegou a hora. Sentia que o coração ia saltar pela boca. Eu mesma ajudei a escolher a mulher, alguém completamente desconhecida porque, obviamente, eu não ia aceitar ninguém próximo de nós. Marcamos num motel discreto, e eu ficava me repetindo: é só hoje, Marina. Só hoje e nunca mais. No começo foi constrangedor, muito constrangedor. Não sabia onde olhar, como me mexer, o que fazer com as mãos. Me sentia como uma estranha na minha própria vida, como se estivesse vendo um filme onde eu era protagonista mas não reconhecia o roteiro. Mas aí alguma coisa mudou. Olhei para o Marcelo e vi uma coisa que fazia anos que não via nos olhos dele. Ele estava feliz, genuinamente feliz. Tinha aquele brilho, aquela expressão de homem apaixonado que eu lembrava dos nossos primeiros anos juntos. Claro, não era por mim, era pela situação, mas ver ele assim despertou algo estranho dentro de mim. E aqui vem a parte que jamais esperei. Uma parte de mim também sentiu prazer. Não tanto pelo ato físico em si, mas pelo poder. O poder de ver ele me desejando de novo, de saber que eu tinha dado para ele aquilo que ele tanto queria. Era como se tivesse acendido de novo uma fogueira que estava apagada há anos, mesmo que fosse com fósforos emprestados. Quando tudo acabou, fiquei confusa. Senti alívio de que já tinha passado, mas ao mesmo tempo tinha uma curiosidade estranha correndo pelas minhas veias. O Marcelo estava radiante, parecia rejuvenescido, e eu pensei: será que essa foi a chave para salvar nosso casamento? Depois daquela primeira vez, acreditei ingenuamente que já tinha cumprido minha parte. Pensei: bom, Marcelo, já realizei sua fantasia, agora a gente pode voltar ao normal. Mas estava muito enganada. Ele ficou animado, energético, como se tivesse descoberto um mundo novo. E eu, por dentro, comecei a sentir algo estranho que não sabia como explicar. Passaram algumas semanas e um dia, enquanto conversávamos tranquilos na cozinha, eu falei meio brincando: e se fosse ao contrário? E se trouxéssemos um homem? Falei rindo, só para provocar ele um pouco, sabe? Mas a reação dele foi imediata e violenta. Ficou sério na hora, quase furioso. Isso nunca, jamais, me disse com uma voz que eu não conhecia. É completamente diferente. Eu não aguentaria te ver com outro homem. E aí começou o verdadeiro inferno. Brigas sem fim, discussões que duravam horas, ele repetindo que era diferente, que não era a mesma coisa. Eu respondia: mas você não me fez dividir você com outra mulher? Qual é a diferença? Era como se eu tivesse jogado uma granada dentro do nosso casamento. Mas eu tinha razão, né? Se ele podia, por que eu não? Passou o tempo, talvez 2 ou 3 meses de brigas constantes, e eu me certifiquei de que o assunto não sumisse das nossas conversas.
Do mesmo jeito que ele tinha insistido comigo antes, eu insisti com ele. Dia após dia, conversa após conversa, até que finalmente ele cedeu. Aceitou de má vontade, mas aceitou. E quando aconteceu, meu Deus, foi intenso. Muito mais do que eu tinha imaginado. A adrenalina que senti naquela noite foi indescritível, como se todos os meus sentidos estivessem amplificados ao máximo. E para minha surpresa, vi que o Marcelo também gostou mais do que esperava. Nos olhos dele já não tinha mais aquele discurso de que era nojento ou impossível. Ele estava ali, entregue à experiência, e nesse momento entendi uma coisa terrível. A linha que separava nossas fantasias do nosso casamento tinha se rompido para sempre. Compreendi que agora eu podia propor qualquer coisa e ele ia aceitar, porque ele mesmo tinha aberto essa porta. Era como se tivéssemos atravessado um portal de onde não tinha mais volta. Depois dessa segunda experiência, pensei que ia parar. Sabe quando você fala para si mesma, já vivi essa loucura, acabou. Quis acreditar com todas as forças, mas não acabou. Era como se tivesse aberto uma porta dentro de mim que, por mais que tentasse, não fechava mais. Depois que o Marcelo foi embora, minha casa virou um cemitério. Andava pelos cômodos e cada cantinho me lembrava da ausência dele e dos meus filhos. Nossa cama parecia enorme e vazia. Sobrava um prato em cada refeição. O silêncio pesava mais que qualquer grito ou briga. Meus filhos não quiseram nem me escutar. Tinham vergonha de mim, do que eu tinha feito, da mulher que eu tinha me tornado. Ligava constantemente, mandava mensagem implorando uma chance para explicar meu lado da história. Mas nada. Era como se tivessem me dado como morta. E deixa eu te falar uma coisa, não existe dor maior para uma mãe do que sentir que os próprios filhos têm vergonha dela. É uma dor que te come por dentro, que não deixa dormir, que te acompanha cada segundo do dia. No bairro também ficou horrível. Esses julgamentos que você já pode imaginar. Passava na rua e escutava, olha ela, já nos 40 virou prostituta. Cada palavra dessas me cortava como uma faca afiada. Tentava me trancar em casa, mas não adiantava nada, porque a vergonha me seguia por dentro. E o pior é que não tinha para onde correr, onde me esconder. Sem marido, sem família, sem respeito, o que me sobrava? Só a vida que eu mesma tinha escolhido. E continuei nela, porque sinceramente já não via outra saída. Era como se todas as portas tivessem se fechado na minha cara e só sobrasse essa, a mais suja, a mais dolorosa. Foi nesse ponto que entendi que tinha perdido absolutamente tudo. Não era só meu casamento, não eram só meus filhos. Tinha perdido minha identidade, minha dignidade, meu lugar no mundo. Já não era a Marina de antes, era só o que falavam de mim na rua. Uma mulher barata, vendida, carregando a culpa de ter destruído uma família que tinha sido bonita. Hoje vivo da prostituição, não porque sonhava com isso, não porque tinha escolhido desde o coração, mas porque depois de tudo que aconteceu, sinceramente já não vejo outra saída. A fantasia que começou como uma brincadeira inocente terminou sendo a condenação de toda a minha vida. Passo muito tempo me perguntando em que momento exato me perdi. No começo parecia só um experimento de casal. Uma fantasia para acender de novo a paixão que tínhamos perdido. Eu pensei que era só isso, uma brincadeira de adultos que conseguíamos controlar. Mas não, brinquei demais com fogo. E é estranho, porque hoje vejo tudo muito claro. O problema não foi a fantasia do Marcelo em si. Fantasias todo mundo tem, né? O problema foi o vazio que eu tinha dentro de mim quando aceitei transformar isso numa obsessão, numa loucura destrutiva. A única coisa que sei com certeza é que não soube parar na hora certa. Sempre quis mais, e no final esse mais se transformou no meu abismo pessoal. Às vezes fico acordada de madrugada me perguntando, se tivesse falado não desde o começo, se tivesse me mantido firme, ainda teria o Marcelo do meu lado? Teria meus filhos perto de mim? Continuaria sendo a mulher respeitável que era antes? Isso nunca vamos saber, mas tem uma coisa que sei com total certeza. Existem desejos que quando você realiza, não unem os casais, destroem completamente. Começam parecendo uma brincadeira emocionante, algo diferente que pode salvar um casamento entediante, mas se transformam em forças destrutivas que você não consegue controlar. E olha, não falo isso só para falar bonito. Falo porque vivi na própria pele, porque paguei o preço mais alto que uma mulher pode pagar.
O problema nunca foi só a fantasia do Marcelo. O problema foi que eu permiti que essa fantasia se transformasse na minha prisão pessoal, na cadeia de onde já não consigo sair. Por isso quero deixar um aviso muito sério, especialmente para as mulheres que estão me escutando neste momento. Tenham muito cuidado com as portas que abrem dentro dos seus casamentos. Nem todas as portas conseguem ser fechadas de novo depois que você as abriu. Algumas parecem só uma brincadeira inocente, mas escondem forças destrutivas que não têm volta. Sei que muita gente vai me julgar depois de escutar essa história. Vão falar, mas você quis, você aceitou, você escolheu. E sim, em algum momento eu escolhi, mas também me perdi completamente no meio dessa decisão. E quando uma pessoa se perde assim, é incrivelmente difícil encontrar o caminho de volta para casa. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a minha vida, percebo que não perdi só meu marido, não perdi só meus filhos. Perdi a mulher que era, a vida que tinha construído, a dignidade que tinha carregado durante 44 anos, o respeito que tinha conquistado. Tudo acabou em alguns meses de loucura. E isso, acredite, é a coisa mais triste que pode acontecer com uma mulher neste mundo.